Graças a Deus. Zambe. Maranata. Eu vou pregar dar uma pequena exortação, né? Acima das 23 horas. Tudo hoje foi o inverso. Primeiro, testemunhos e as curas. Uma exortação. Quando estive hoje no Facebook, falei a respeito da grande colheita. Até zombei. Alguém descobriu por que eu gosto de zombar dos falsos profetas. Alguém me disse, a história se repete. O homem no Monte Carmelo zombava deles, ora mais. E aquela feiticeira aí dos quê? Dos cachorros, dos gatos, né? Quase que morreu por falar à toa. Anda onde aquela mulher? Lembra-se, né? Que disse, você se alegra com o sofrimento das pessoas. Falei, oh, estás morta, oh bruxa. Quase que morreu, só que se reconsiderou. Chama-se que Daphne, uma pequena bruxa dos gatos. Todos esses que usam os animais como. Não lhe viste mais, Creusa. Ah, foi vizinho ou amiga da Creusa. Já foi morrer ou quê? Eles que usam animais para fortalecer o seu feitiço. São feiticeiros pequenos. E esses feiticeiros pequenos não conhecem a história, a realidade dos factos. Eles não têm olhos abertos. Eles só veem quando ele sai no seu espírito. No seu corpo. Quando ele sai do seu corpo, é que a sua alma consegue enxergar, mas com limitações também. E falou à toa. Eu creio que os demônios depois lhe avisaram. Os demônios é que advertem os pequenos feiticeiros. Sabe quem é aquele que você afrontaste? É melhor você voltar para se redimir. Esse não é qualquer um, não. Vais morrer. Nós não queremos perder esse corpo. Mas eu vi ele, disse, ei! Ok, eu falei a respeito da grande colheita que já começou a acontecer, claro, e que vai continuar a acontecer. Só vai terminar no dia em que terminar a graça para dar lugar ao reino do filho da perdição. Mas a colheita que começou há 4 anos já não para. Vai prosseguir até ao fim da graça. Uma palavra que eu falei até uma obreira achou muito forte ela quando eu disse no mundo do espírito, nas coisas espirituais, quem venceu, venceu. Não se recupera o que foi vencido. Ou então, aquele que foi vencido não consegue mais recuperar o que lhe venceu. A não que venha um maior, como disse Jesus, né? Mais que o valente para poder vencê-lo. Isso é que é nas afrontas diretas entre os humanos e os demônios, os diabos e feiticeiros. Mas agora, no tocante ao reino, as percentagens do reino, a percentagem que se recuperou foi mesmo recuperada. A porção que se tomou mesmo. É irreversível. A única coisa que eles devem fazer, os opositores, é deixar, esperar até o combustível acabar. Por quê? Porque foram vencidos, então tem tempo
limitado. Não é o caso do reino das trevas, que você pode vencer um. Hoje mesmo nasce como bandido, mata um bandido e nasce vários bandidos hoje. Hoje Satanás diz: vou levantar 10 no lugar desse bandido que mataram. Ou então o reino de Deus que teria sido vencido não precisou combustível para acabar, porque eles continuaram se consagrando. Passa geração, entra outra geração. Ok. E eu disse que Jesus falou aos seus discípulos: não dizem vocês que só daqui a 4 meses que vai ter colheita? Levante os vossos olhos e vede que os campos estão brancos, pronto para a colheita. E Jesus ainda acrescentou: olha, eu vos enviei a ir colher onde vocês não semearam ou não trabalharam. Outros trabalharam e eu perguntei, eu sempre perguntei, qual outros? Outro é ele que falava. Outros trabalharam. Talvez esse é um feiticeiro que mudou o contexto de... Eles sempre fizeram isso. Tirou lá o singular e meteu lá o plural. Por isso muitas palavras eu tenho corrigido. Quem trabalhou foi ele. E ele disse que, mas vocês vão entrar no trabalho alheio para vocês participarem da colheita. E aquele que colhe recebe galardão e ajunta trigos para a eternidade, para a salvação. Há um ditado verdadeiro que diz que um é o que semeia, outro é o que colhe. Mas ambos vão se regozijar. Vão se alegrar, cada um pelo seu serviço, né? Quem semeou vai se alegrar de ter semeado. Como está escrito a respeito de Emanuel, o salmista escreveu, disse que ele vai ver a obra das suas mãos e vai se alegrar com isso. Jesus Cristo, que viu a obra das suas mãos e hoje está muito feliz. Agora, eu disse que a colheita é no reino. O reino é uma lavra. A lavra tem que ser trabalhada. E depois dar frutos, os frutos vão amadurecer, só assim que vai ter colheita. Jesus comparou a respeito do reino de Deus com várias parábolas, como tesouro escondido, a dracma perdida, as 100 ovelhas, e uma se perdeu, para 99 foram deixados para procurar. Isso tudo aí. A planta que é lançada na terra, que cresce, depois de dar fruto, é hora da colheita. Então vocês veem que as pessoas, por isso eu estava zombado dos falsos profetas, começaram a terra falou do grande avivamento. E o diabo lhes trouxe os falsos grandes avivamentos. E se alegraram com esses falsos grandes avivamentos. Como o falso avivamento da América Latina, incluindo o Brasil. Depois veio o falso avivamento do quem? Da Nigéria. E a Nigéria contaminou a África toda com as suas adivinhações, com feitiços. Muitos meninos ficaram malucos, outros morreram, outros estão doentes. É incrível a desgraça que os nigerianos trouxeram no mundo, na África. E assim, casamentos destruídos, pessoas roubadas, manipulações, tudo isso. Para não falar muito do falso avivamento que veio da América, coaching americano, o caicai, tudo isso. A terra, ele pensou que Deus já teria visitado a terra. Eles se esqueceram que
Quando se fala do avivamento, que essa palavra está na oração de Abacuque, Abacuque pedia vida à nação que estava morta, a obra de Deus que estava morta na terra. E ele faz a sua oração, a famosa oração de Abacuque: aviva a tua obra, ó Deus, no meio dos anos a notifique, e na ira lembra-te das tuas misericórdias. Aviva, trazer vida no que está morto. A vida só se manifesta na terra quando o reino de Deus se manifesta. Não há vida na terra sem o reino de Deus. Ok? Todas as visitas esporádicas de Deus, do exército do céu para a terra, não aviva a terra. Os anjos sempre vieram e desceram. Deus sempre visitou a terra, mas só uma vez que ele trouxe o reino. E agora a segunda vez é agora. Está entendendo, né? Deus esteve com Abraão, esteve com Isaac, com Jacó, esteve com Noé, esteve com o sétimo depois de Adão. Esteve com Noé, esteve com os israelitas, com Moisés no Monte Sinai. Esteve no deserto com a nação, com os profetas. Isaías viu Deus. Ezequiel viu Deus assentado num trono sublime. E os serafins estavam em volta dele. Isso tudo. Mas em nenhum momento Deus trouxe o reino na terra, senão através do seu Filho Jesus. E por falta do reino, por isso não havia novos nascidos. Está a entender? Por falta do reino, por isso não havia novos nascidos ou filhos de Deus. Em Adão, todos deixaram de ser filhos de Deus. Todos que nasceram de Adão, nasciam já não como filhos de Deus, como simples criatura de Deus. Perderam a identidade da filiação, assim como o próprio Adão. Só voltou há 2000 anos. Agora, por que as coisas voltaram como no princípio? Porque o reino se manifestou. E por que o reino se manifestou? Porque houve um guerreiro que enfrentou, atacou, afrontou o reino de Satanás. Quando eu estava no monte, eu sempre vos falei isso: 2 reinos não podem coabitar na mesma cela. 2 leões não podem reinar. Eu vos falei, né? É isso agora que vocês estão a ver com os vossos olhos. É que o reino de Deus nunca existiu antes. Por isso, até eu falei várias vezes a vocês, em nenhum momento você vai encontrar Deus a chamar um homem de seu filho. Na Bíblia. O primeiro que ele chamou seu filho é quem? É Jesus. Excepto a nação que Deus chamou Israel, é meu filho, minha filha, sei lá, Jacó, meu filho. Mas não é pessoa. Até Moisés não era filho de Deus, o servo de Deus. Por isso o Espírito Santo diz que o servo não vai permanecer em casa, somente o filho permanecerá em casa. Por isso o João disse que ninguém teria subido no céu. O único que subiu no céu é aquele que desceu do céu. Somente aquele, João queria dizer, só os que vieram do céu, é que voltaram no céu. Os que não vinham do céu, quando morreram, ficaram aqui. Está entendendo, né? Aí se você não compreende, você vai pensar só Elias é que subiu no céu. E eu vejo, não. Todos que desceram do céu, só falar todos que é Moisés. Mas o resto, todos os patriarcas, os profetas, ninguém teria subido no céu. Como é que iam subir no céu se as portas estavam fechadas do céu?
Tinha que vir alguém para abrir as portas do céu. Assim, aqueles que morreram na esperança, mas não poderiam subir no céu porque não eram filhos de Deus, assim a redenção também lhes alcançasse. Por isso o sacrifício de Jesus Cristo não foi somente para os que habitavam na terra, os que queriam nascer na terra. Até muitos que morreram também alcançaram. Aliás, você conhece essa história. Essa história todo religioso, todo crente sabe que Jesus levou um povo. Quem é que não sabia que Jesus foi buscar um povo no inferno? É quem? Quem é que não sabia que é um povo que saiu do vale? Todo mundo sabe. Tendo levado cativo o cativeiro, Paulo é que veio revelar esse mistério. Ok? Desde o dia que Jesus entrou no céu, os homens agora podem entrar no céu. Quer dizer que é aquele que ninguém entrou no céu, senão que desceu no céu. Já não se aplica agora. Entenderam? Alguém me perguntou, e aquelas pessoas que ressuscitaram foram onde? Foram no céu. Não ressuscitaram pessoas em Jerusalém. Os santos até foram vistos. Alguém pensou que tomaram corpo, foram voltar outra vez nas suas casas ou casar outra vez. Foram recuperar suas mulheres. Não. Apareceram só para dar o testemunho. Que os santos saíram. Que o tempo da libertação chegou até a eles também. Hã? E agora? Por isso, somente no reino há salvação. Sem o reino não há salvação. Toda visita esporádica de Deus é só para vir gerar servos. É muito forte, né? E os servos não ficam em casa. São os filhos é que ficam. Então há 2000 anos, por isso Jesus é o primeiro também que anunciou o reino. É chegado até vós o reino dos céus. E quando Jesus subiu, deixou o reino, assim como Elias deixou o reino no Caim. Ou então, o reino não. O poder. No Eliseu. Foi assim que Jesus fez. Viu? Elias estava no ar quando deixou a capa. Jesus também estava em cima, lá no céu, quando derramou o poder. Entenderam? Então o reino se manifestou no meio dos humanos. Quando Jesus estava na terra, ele que tinha um reino. Ele não tinha passado para os homens. Porque o único filho de Deus era ele. O primogênito filho de Deus. Jesus não se tornou filho de Deus depois de ressuscitar. Já o era. O filho de Deus não é Maria, nem Porfila da Bahia. Quando eu falei nos brasileiros da Porfila da Bahia, nem lhe conheciam. Eu disse, oh, esse Marcelo então mentiu, como é? Inventou isso. Nem Porfila da Bahia. Porfila da Bahia. Brasileiro, Brasil é o mundo. Gilvanete nem teria ouvido falar da Ludmilla. Gilvanete disse, eu ouvi falar da Ludmilla aqui, eu não. Amém. Brasil é um continente. Então, veja que agora que o reino se manifestou, os filhos foram gerados. Por isso Paulo chamou isso de um mistério. Estava oculto, escondido, que foi revelado. Amém? Feito isso, a palavra que Jesus falou se cumpriu. Eles foram enviados para participarem da colheita. Quem semeou o reino
é Jesus Cristo. Quem trabalhou, como ele próprio falou, foi ele. Por isso ele falava: meu pai trabalha até agora, eu também estou a trabalhar. Quando Jesus morreu, ele abriu o primeiro céu. Quando chocou na cruz com a morte, o primeiro céu se abriu. Amém? E os benefícios do primeiro céu são esses que se manifestaram no dia do Pentecostes. Estão a entender? Vocês estão a compreender? No dia do Pentecostes, o orvalho caiu, a chuva, do primeiro céu. E a colheita aconteceu também. A colheita não só aconteceu para os tais que foram lá pela primeira vez, e eles próprios também, porque eles também se tornaram filhos de Deus, entraram no reino. Grande a colheita, e daquele dia em diante fizeram o que Jesus tinha lhes falado. Começaram a trabalhar, percorreram algumas, não todo mundo, algumas partes do planeta Terra. Não vieram na África, ok? E assim, muitos foram ajuntados nos celeiros. Enquanto a palha estava a ser queimada, o trigo estava a ser ajuntado. E eu falei no Facebook: quanto tempo durou esse momento? 3 décadas. 3 séculos. Mas por que o diabo nunca te perguntasse assim? Por que o diabo, como é que o diabo venceu a igreja se Jesus falou: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela? Nunca te perguntaste? Há pessoas que encontrou uma dúvida, ele tem medo, não. Isso é pecado, se eu questiono. Não. Há questionamento da incredulidade e há questionamento para querer saber. Eles são dos corações. Há questionamento de fazer Deus de injusto, incompetente, tolo. Mas há questionamento por falta de conhecimento. É uma dúvida que a pessoa quer ver esclarecida. E essas pessoas, ainda que a dúvida não for esclarecida, continuam a crer. Até um dia pode vir da boca do estranho a resposta, da palavra escrita, de um sonho, de um pensamento. Então, preste bem atenção. A igreja foi vencida porque o tempo da igreja tinha chegado. O tempo do combustível, da energia. Foi até aí. Mas por que só foi aí? Tudo estava nos planos de Deus. Olha o que Paulo fala aqui. Aliás, Pedro. Atos 3, 21. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. Ele falou céu, os céus. O qual convém que os céus se contenham até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Olha para as palavras de Pedro. O que significa céus contidos? Céus fechados. Mas Jesus abriu o céu? Sim, mas não existe só um céu. Existem 3 céus. E Jesus abriu quando? Abriu 2. Um foi aberto
em vida e outro na sua morte. E o terceiro ficou assim. E foi deixado para quem o terceiro? Para Elias. Está aqui até o tempo da restauração. Não está escrito que Elias viria e restauraria todas as coisas? Hã? Da boca de Jesus. Então não pense que isso não estava nos planos de Deus, que o diabo foi mais forte para vencer a igreja. Não. E por que a igreja não recebeu a chuva do segundo céu? A chuva do segundo céu. Era necessário somente abrir o segundo céu para a redenção, porque sem abertura, sem vencer a sétima dimensão, não tens acesso à autoridade sobre o inferno. Dominaste o inferno, mas porém ainda não tens a chave, não terás autoridade sobre ele. Porque o número 7 é o valente que dá cobertura ao inferno. Por isso Jesus lhe perseguiu para que a salvação fosse completa. Não somente que as pessoas não fossem mortos pela morte, e também não fossem no inferno. Quais pessoas? Que crescem, né? Então tinha que vencer a morte e o inferno. E vencendo a morte e o inferno, então todos aqueles que crescem em Jesus Cristo estavam livres da morte e da condenação. Mas no tocante à manifestação no dia do Pentecoste, se manifestou 30 medidas. Hoje até falei algo muito forte. Por isso aquele preço, aquele salário, não foi entregue a Jesus, mas foi entregue ao discípulo de Jesus, que representava a igreja. Que são as 30 medidas de farinha que eles receberam. Por isso Judas não gastou aquilo, porque não era dele. Nem um kwanza gastou lá. É um gatuno. É? Nenhum. Por isso os príncipes do povo ou dos sacerdotes, sei lá, compraram com ele um cemitério. Preço de sangue. Disseram, não dá para colocar esse dinheiro no cofre das ofertas. Esse dinheiro é sujo. Esse dinheiro aqui que ele vendeu com ele, o mestre dele. Eles é que lhe deram dinheiro. Ao receber já não aceitaram mais aquele dinheiro. Porque sabiam que aquele dinheiro não era deles. Disseram, não, vamos comprar um cemitério. Não é dos judeus, para os estrangeiros. Que até o judeu não poderá ser enterrado lá. São os cães. Os estrangeiros eram chamados de os cães. Que o dinheiro se tornou tão sujo que até o cemitério que eles compraram não era para os filhos de Abraão, para os estrangeiros. Ok? Preço de sangue. Isso tudo aconteceu nos nossos dias. Por que o que fica está atrás do cemitério? Já vos falei isso. O que fica está atrás do cemitério por quê? E esses idiotas aí, os inimigos do evangelho, andaram à procura de falhas e erros. Quando descobriram que a igreja está atrás do cemitério, por causa do programa da rádio, né? Estamos aí na cara, começaram a questionar. Uma igreja no cemitério? Parecia se dizia que a igreja está no cemitério. Eles diziam, uma igreja no cemitério? Uma igreja atrás do cemitério. Por que eles não falaram bairro atrás do cemitério? Negócio atrás do cemitério? Restaurante atrás do cemitério? Alto das Cruzes não é o cemitério? Então lá os palácios, restaurantes e tudo, hotéis em volta. Ou então Santa, todos os cemitérios. 14 casas coladas. É incrível. Chegou-se a uma fase que os nossos inimigos estavam num desespero muito grande, em busca de motivos para afrontar, para desinformar, para perturbar, para impedir as pessoas, para esconder. Só que tudo cooperou para o bem. Mas que a ida da igreja atrás do cemitério é muito espiritual. Eu nunca disse que não tinha nada de espiritual. Tinha, sim. Tinha. Eles tiveram esperança que tudo ia desaparecer aí. Que a morte aconteceria aí. Morte de Elias.
que eles poderiam matar Elias com as 30 moedas de prata. Eles pensaram que eu sou um Judas, né? Que foi se enforcar. Eles acharam que eles teriam sucesso. Por isso, depois disto é que me envenenaram. Esses políticos, quando eles envenenam, morrem. O único que lhe envenena não morre sou eu. Nem sequelas. Eles andam bem desesperados, né? Todos que me envenenaram vão morrer envenenados. Eu já falei. Hã? Não tem o Francisco, também estava. Fazia parte daquele grupo. Não tem. Foi envenenado. Olha, escutem muito bem. Convinha que os céus se contessem até ao tempo da restauração de todas as coisas. Ouviu a igreja? Vocês vão receber o revestimento do poder. Falei isso no altar. Vão receber quando 70? Não. Só estão a brincar. Eu vou vos dar 70. Acho que eu vou vos dar os 70. Eu vou vos dar 30. Só 30 já é muito que eu vou vos dar. Hã? Eu vou ficar com os 70 e eu vos dou os 30. Quando eu alcançar 100, eu vos dou os 70. Nunca vou vos dar 100. Eu vou vos dar 30 agora. Vocês não tinham nada. Agora vocês vão ter o reino. Vocês entraram no reino. Os que nasceram de novo foram libertos. Mas agora vocês terão o reino. Uma coisa é entrar no reino e outra coisa é ter o reino. Quando você entra no reino, se torna filho do reino. Quando você tem o reino, você se torna governante. Tens o reino, você tem autoridade. Mandas. O reino é governo. Tens o governo. É muito forte, né? Ai, Jesus. Eu, quando recuperei os 30, acho que eu vos daria os 30 e eu ficaria com quem? Eu tenho que ter mais. Já imaginou se Deus desse 100% a Satanás o querubim ungido? Era problema. É impossível. Ah, eu estava a perguntar hoje quanto é que eles vão receber. Eu já sabia, aquela pergunta de querer saber só. E o Espírito me respondeu: eles vão receber 30, como a igreja primitiva. Você está a pensar que é pouco? Eu já vos falei porque que os 30 se manifestaram hã? Com muita turbulência. Já vos falei, né? Os 30 é uma coisa grande que você não imagina. É colocar com as patas do mundo no ar. Não é brincadeira, não. Só que por causa da minha vocação de ir até no fim, que é a restauração, então o dragão parou diante de mim. Vês, quando a igreja receberam os 30, não penso que os montes continuaram. Não. Os montes só atacam quem? Aquele que veio do céu, Jesus, Elias, Marcelino, Mário Bento. Dragão não vem para atacar. Eles receberam, pronto. O dragão, as 3 cabeças que sobraram, andaram. Você nunca se perguntaste por que ah, a serpente tem a cabeça ferida? Nunca se perguntaste, não, né? Porque eu gosto de deixar que as pessoas tenham motivação. Por isso, quando eu vejo uma pergunta muito inteligente e espiritual, eu reajo. Mesmo que estou a pregar, eu vou responder. Hã? Vocês nunca se perguntaram por quê? Cabeça ferida da serpente. Essa serpente está atrás do quem? Do dragão, que hoje das 7 cabeças. O dragão é ele. Mas as 7 cabeças são seus poderes. E por que a cabeça da serpente
está ferida. Eu vou explicar porquê. Estás a ver as três medidas, ou então as três fases do reino? 30, 60, 100. 30, cauda. 60, corpo. 100, cabeça. Entenderam, né? Quem entendeu? Baltão compreendeu. Então, Jesus Cristo, ao destruir, ou então ao vencer a sétima cabeça, a sétima dimensão, ele feriu a cabeça da serpente. Moisés nem a cauda da serpente feriu. Só segurou, depois largou. Hã? Eu feri a cauda, feri o corpo, já feri outra vez a cabeça e vou cortar. E quando é que se corta a cabeça? A oitava cabeça, que é o oitavo monte. O oitavo monte já não é ferir, é degolar. As quatro últimas cabeças do dragão é ferir. O oito já é a cabeça da serpente. O do dragão não. Entenderam? E o dragão é ele. Por isso você vê que os 60 é a mãe, a mulher. Os 30 são filhos. Não está a ver o corpo? A igreja é o corpo, né? Por que vocês vão terminar nos 70? Não, até não falo de 70, 60. Porque é o nível da igreja. Mas não está a ver a igreja católica fez tanto sacrifício, mas não passou o que é dos 60. Hã? A igreja católica está lá há 1700 anos a sacrificar, matou muita gente. Não passou dos 60. Aquele é o lugar dele, que ele deve ficar. É o nível da igreja. E a igreja é o corpo. As estrelas são os filhos, membros, que representam na serpente a cauda. Cauda, corpo, cabeça. Filhos, mãe, pai. O homem, marido, não é a cabeça. A mulher não é o corpo. Agora entenderam, né? Understand? Então, eu disse que vocês vão receber o revestimento do poder. Sereis visitados para teres dons para o serviço, capacidades para servir. Não é para salvação. Vocês foram salvos quando vocês foram libertos do pecado. Quando vocês entraram no reino. Os que entram no reino se tornam filhos do reino. Mas os filhos precisam trabalhar. Mas para trabalharem com perfeição, com resultados, têm que ter o revestimento, a virtude do Espírito. É isso que vocês vão receber. E assim, o mundo vai ficar espantado, pasmado. E a segunda colheita vem com muita força. É maior que a primeira. E vocês vão participar dessa colheita. Eu vos enviei a ceifar onde vocês não trabalharam. Então, os céus se conteram
Eis aqui o tempo da restauração de todas as coisas. Tem que se abrir os três céus. Quem esteve no Facebook especifica isso. Quando eu já preguei no mesmo dia a mesma mensagem, é difícil. A primeira sempre que sai com que é. Sinto já tipo, talvez desinteresse de repetir as mesmas coisas. Amém? O reino, dividido em três. Três céus, três partes do reino. Primeiro céu, estrelas, 30. Segundo céu, lua, 60. Terceiro céu, sol, 100. Filhos, mãe, pai. Primeiro céu, hostes espirituais da maldade. Segundo céu, príncipes das trevas. Terceiro céu, potestades do ar. Anjos caídos. Os anjos estão no terceiro céu. Estou a falar anjos de Satanás, que eram anjos de Deus. Essa é a grande batalha. Muitos vão fazer aparição a vocês. Quando você vê um homem branco, não fica com medo. Eles estão mesmo com quem? Tem vezes vem como águias, tem vezes vem como pessoa, um branco. Um homem grande, de raça branca. Mas aqueles brancos, qual é o branco mais branco? É do que, né? Da Suíça, né? Aqueles do norte. Esses são os anjos. Não é esses brancos vermelhos de Portugal, não. Aquele branco, 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 branco. Se tiver o corpo de águia, mas o rosto é de homem, um homem branco, como um nórdico, aí da Sibéria, são potestades do ar. Viu? O terceiro céu, que foi deixado contido, agora vai cair. Foi deixado para a restauração de todas as coisas. Para a restauração de todas as coisas. Infelizmente, eles pensam que têm o reino. Reino? Qual é o reino? Os que Jesus deixou. Aquele sumiu. Eu ainda expliquei muito bem o que vocês pensam da Igreja Católica. Esse que era o que tinha o reino. Era a Igreja de Jesus. E agora? Tem Jesus aí? Eu até ainda fui mais longe. Eu disse, somente os tradicionais, aqueles evangélicos tradicionais que acham que a Igreja Católica são irmãos, irmãos, são esses. Mas os outros movimentos, como os pentas e os neo, eles consideram os católicos como a mãe da corrupção. Só que o que fazem, a única coisa é que eles não falam isso abertamente, por medo de retaliação. E todos que falaram isso sofreram danos terríveis. Todos aqueles aventureiros que nos seus altares começaram a pregar contra a Igreja Católica morreram, como diz aí a irmã portuguesa, morte morrida. Foram envenenados, trouxeram todo o escândalo dele, depois lhe prenderam, lhe meteram na cadeia, foram lhe matar lá, lhe assassinaram. Aquilo tudo. Mas todos os pentecostais e os neopentecostais sabem que a Igreja da Roma é do diabo. Todos sabem. O facto de não estarem a pregar não significa que eles não acreditam. Acreditam. Excepto aqueles antigos. Estás a ver, né? Estás a ver quem são os tradicionais, né? Esses chamam eles de irmãos.
Até já estão há uma moda, né? Todos os tradicionais agora estão a usar as batas dos padres ou dos bispos, chapéus. É uma febre muito grande. Aquelas indumentárias que na verdade aquele era. Sabe porque aquelas roupas eram de quem? Quem sabe? Quem sabe essas roupas que metem aí, as roupas que os padres metem na missa, ou então dos bispos, papas, eram usados por quem? Sacerdotes. Eram as vestes dos sacerdotes em Israel. Ok? Agora virou moda. Os evangélicos agora a meterem as roupas sacerdotais. E os católicos já reivindicaram. Parece que é um padre que disse que o governo tem que meter mão nisso. Isso é profanar as roupas sacerdotais. O governo também lhes mandou para a casca da rolha. Lhes diz, vocês não têm força, não conseguiram reter o Elias, estão a vir aqui. Ah, o problema é o Elias, não são eles. Vão lá no Elias, pá. O Elias que está sempre a vos falar, vocês não conseguem lhe responder. Agora querem embora atacar o Afonso Nunes, estão metendo embora batas dele. É Afonso Nunes que eles estavam a atacar. Afonso Nunes agora virou um sacerdote. Ouviu? Assim o Jolo lhes falou, seus fracos. O Elias está aí, como se diz na gíria angolana, está a vos bifar. Todos os dias estão em silêncio. Seus cadáveres. Agora o Afonso está embora meter roupa dele e não está a falar mais. Reagiram já contra o Nunes. Avó, vas habiti landianga. Vau nemo que nanga bantu. Capim baixo. Aquele outro também já lhes falou assim. Esse falou aos pentecas. Quem é? Aquele aventureiro aí. O BM Samuel. Quando os pentecas estavam a lhe perseguir, ele falou assim, vocês... eu não vos fiz nada. Está a me perseguir. O homem do que fica está aí, que anda a vos falar mal. Vocês nem conseguem lhe responder. Estão aqui porque, eu não fiz nada. Responde o homem do que fica. Hein? Responde ele. Aleluia. Então, por isso, eu disse à igreja para permanecer em Jerusalém, até que do alto vocês sejais revestidos do poder. Onde especifiquei, inclusive, a manifestação das capacidades do Espírito Santo para a sua igreja, para o serviço. Sim, aos moldes da igreja primitiva. Eles tinham recebido o reino, se manifestou, e não somente tinham o reino, mas também trabalhavam no reino e estavam revestidos do poder do reino. Oh, que coisa linda. Amém. Não as falsas profecias, falsa palavra do conhecimento, falsa palavra de sabedoria, falsos dons em tudo, curas, maravilhas, tudo que é discernimento, da parte de Satanás, fé carnal, chamaram eu de fé. Eu pensei crer que Deus dá carro, Deus dá mulher, isso é fé. É muito mais, a fé é muito mais que isso. Fé é viver o Evangelho. Glória a Deus nas alturas. Por isso existe o dom da fé e o fruto da fé. Vive-se o Evangelho para gerar frutos da fé. Recebe-se a virtude da fé para realizar.
para servir, para trabalhar com fé e paciência, para ser inabalável, invencível, forte no espírito, para acreditar na esperança e na contra-esperança. Oh, aleluia! Que coisa linda! Revestidos do poder. Joel viu esse exército. Um exército poderoso e numeroso. Rostos como tisnitura da panela. Como cavalos emparelhados para a batalha. Homens de fogo. Mulheres em chama. Como aqueles que faziam da fé como uma profissão. O mundo não era digno para eles. Digo amém. Digo aleluia. E o nome do Senhor será grande. Não, vai. É imposição. É ordem. É violência. Hoje estava até uma visão. Na visão, não digo visão porque visão tem que ver. Né? Uma revelação. E dizia assim: desta vez ele desceu muito brutal. Brutalidade é machucar tudo. Sabe que eu até estava a pedir, queria voltar a ver, porque já me foi mostrada essa brutalidade no espírito. Depois me foi ocultada. Sei que sempre com um propósito para o bem do reino. É machucar tudo. E eu estava a pedir para que voltasse a ver a minha brutalidade no espírito. Não, isso me foi ocultado. Agora, um homem fraco, um homem frágil, um homem que suporta as tentações, um homem que querem lhe caçar, um homem não sei o que, que lhe mete as redes, mas o homem está sempre a passar. Um homem que vem lhe caçar com os cachorros. Quata, quata! É? Apesar que depois respondeu com brutalidade, né? A única brutalidade que eu vi, eu até saí do espírito na visão, é o povo admira. Um homem forte que veio, medir as forças comigo, até os ossos começaram a partir na órbita. Na sua órbita, pua, pua. A força era demais que ele meteu para me arrancar, até os ossos quebraram. Não é brincadeira, não. Não somente os ossos partiram e o corpo ficou podre. Na hora. Então, logo entendi porque que teria sido ocultado essa, como eu me movo no espírito. Sim. Agora, eu ainda estava a zombar deles. Eu disse, vocês tinham 100. Eu não tinha nada. Eu comecei mesmo do nada. Por isso começaram a me zombar. Mandavam-me recado para me zombar. O quê? A viva quê? Como daquela publicidade que é Inquiriquê? Inquiriquê. A viva quê? Eles diziam, esse rapaz é um aventureiro. Muito emocionado. Avivamento! Tá a pensar que é fácil? Sabes o que é um avivamento? O outro disse, estamos avivados há mais de 1000 anos. É esse período que eles estavam a se referir, que eles tornaram a igreja. Estão entendendo, né? O período que eles tornaram a igreja é que eles estavam a se referir. Há mais de 1000 anos avivados. E tu estás a falar do avivamento? Onde é que isso vai começar? O outro que morreu envenenado disse assim, ele está a pensar que nós vamos lhe entregar o reino de mão beijada. Ele está enganado. No inferno está a dizer, infelizmente, o homem triunfou.
malucos diziam: ah, reforma! Onde é que vai começar isso? Reformar a igreja! Tá maluco ou quê? O maluco dizia: tá maluco ou quê? Qual é a reforma? Nós não vamos deixar. Outro feiticeiro disse: abriu o quê? Abriu a igreja. Dizem a ele: a lavra é muito grande, muito grande. Não é brincadeira, não. Ok? Aquele que tinha zero. Não, pense nisso. Zero, começou do zero. Começou do zero, 0,1%, 0,9%, 1% do reino, 2, 3, 4, 5, hoje tem 70. O anticristo me apareceu no deserto e ele me disse assim: ah, eu fui nas minhas armadilhas. Que ligado? E eu achei 3 veados e 4 ratos. E você? Eu falei: eu vou quando o Sianuque era meu discípulo. Não estava na igreja, mas era meu puto. Eu respondi: vou mandar o Sianuque para ir ver as minhas armadilhas. Eu vou mandar o Sianuque para ir ver as minhas armadilhas. E ele estava a me ricar. Outro dia me falou: nunca houve avivamento na África. Em outras palavras, você está a pensar que é fácil? Esse terreno nunca recebeu avivamento. Nunca! E eu falei: eu vou avivar isso. No dia, tá vendo esse vídeo que vocês estão a ver aí? Aquele vídeo que você vê eu aí no deserto, aquele vídeo que aparece sempre no aniversário, aquele vocês conhecem. No dia que se fez aquele vídeo, o anticristo me cruzou. Isso não é visão, fisicamente. Ele sabia que eu estava a registrar os factos para serem narrados no futuro e me apareceu, veio me afrontar. E ele me perguntou: estás ir onde? Eu disse: eu estou aí no deserto fazer gravações onde eu tenho orado, já passei na igreja, vou passar aonde começou a igreja, depois vou para o deserto, porque o meu pai me mandou gravar tudo. Ele disse assim: "Epa, não vai ser fácil." Eu falei: como assim? Olha, trazer avivamento no mundo é a mesma coisa. Alguém aceitar o desafio e entrar numa mata virgem, onde tem serpentes, escorpiões, aquelas plantas que trazem alergia, que ardem. Na minha terra chama-se macundi-cundi. Bestas, fera, obstáculo de toda a natureza. Se o homem ser forte, só assim que ele vai conseguir trabalhar nesse território. Eu falei que o avivamento é lavra. E a lavra você não vai começar já a semear. Não, tem que derrubar a mata, depois trabalhar a terra. Ouviu? Ele estava a me desafiar. Estava a dizer que vais conseguir? Duvido. Eu disse: eu vou. E ele deu aquele sorriso amarelado. Eu parti. Isso foi em novembro de 2009. Aquele vídeo foi gravado em novembro de 2009. Eu estava a terminar a primeira parte e torno lá 7 vezes. Faltava agora a última semana. Já tinha feito 6 vezes. Agora faltava a 7ª. E eu já estava a me preparar a gravar os factos. Eu até pensei que poderia chover.
Eu anunciei, vai chover! Ai, as frustrações. A voz soou, torne lá 7 vezes, mais 7 vezes. E voltei outra vez até dezembro. Terminei com 30. Ok? Então, hoje, aquele que tinha zero, hoje tem quanto? Quem sabe? Todos vocês sabem. Eu tenho 70. E eles ficaram com quanto? Aqueles que tinham 100 só ficaram com 30. Eu lhes caçumbulei, não é assim que se fala em Angola, lhe caçumbulei, lhes tirei com violência, com força. E eu tenho 70. Eu creio que essa mensagem de hoje no Facebook mexeu. Agora mesmo recebi uma mensagem que disse que todas as mensagens minhas, eles falam, está na boca deles. Aqueles assuntos assim mais polêmicos que eu falo, e depois nos gabinetes, não sei onde, nos almoços, começam a conversar. Não tem ninguém que diz mais ou menos, ele falou isso. Todos já ouviram, aí só para conversarem. Então esse de hoje, esse também não é polêmico, mas é um assunto que vai ser também comentado. Olha, o homem disse que já tem 70 e nós só ficamos com 30. Sim, estou a falar a verdade. Quando nós éramos crianças, dizíamos assim: quem fala a verdade não merece castigo. Eu estou a falar a verdade. Hã? Eu estou a falar a verdade. Eu tenho 70 e eles têm 30. Hoje mesmo me foi revelado para que eu me preparasse, porque receberia as duas faixas. Uma que ficou subentendida e a outra, essa que eu resgatei, então venci agora. Duas faixas, a sexta e a sétima. Esse é o galardão. Ah, eles pensaram que quando não me deram a minha faixa da sexta dimensão, que eu ia desistir ou enfraquecer. Não. Hoje está aí. O homem semear o que ele vai colher. E eu disse algo. Não se resgata o reino que se perdeu. No mundo do espírito não é assim. Ou a parcela do reino que se perdeu mesmo. Até terminar a colheita. Porque um campo é uma parte semeada. É combustível. Que tem um tempo de duração. E esse tempo, enquanto não terminar, não para. Ou você está a pensar que as 30 medidas da colheita que eu estou a colher terminaram agora? Não, é só aumentar mais. É muito tempo que isso duraria. Aleluia. É o Shabbat do Senhor. Então, eles perderam quase tudo. E eu também disse no Facebook: vocês estão no vosso direito de defenderem a parte que estão com vocês. É o direito deles. Eu também estou no direito de perseguir a parte que vocês estão com eles. Só que eles não estão no direito de perseguir a parte que está comigo. Nunca vão fazer isso. Aonde a árvore cai, caiu. Porque toda tentativa de resgatar a parte que está comigo vai dar lugar a quê? Quem sabe? A perda do que estão com eles. Aliás, é isso que está acontecendo. Se, mesmo não me atacando, eu vou lhes atacar. Agora imagine virem para recuperar o que eu já tenho. Não se recupera o que se perdeu. Por isso, os próximos anos serão decisivos para, como diz aí o pastor da Yurte, ou tudo ou tudo. Eles também vão colocar, usar o tudo, tudo, já perderam tudo. Eles estão, olha o que eles vão usar. Essa palavra aqui, que diz assim, é um ditado. Diz o quê?
Há um ditado que diz que... Esqueci. Já me molhei, vou mais fugir a chuva para quê? Eles já se molharam, significa que já perderam tudo. Então, eles vão se colocar até no fogo para morrer. Apesar que a vida é tão doce, ninguém quer morrer. Hein? Mas que eles se tornarão mais violentos, se tornarão mais violentos, mas a tal violência com medo e o medo acentuado, que é o terror. O temor é o medo que você não vê. O terror já começa a se manifestar, mas ainda a manifestação é maior no tremor. Sola Zanuela. É? Quem está na chuva é para se molhar. E vão se molhar mesmo. Já estão molhados, então bem, se molhar, não tem problema não. Eu disse que eles estão no direito de falarem e defenderem a integridade dos 30 que sobraram. Eu também vou com muita violência, mais brutal. Sabia que eu vou me tornar mais brutal, né? Eu senti isso agora, eu vi. Eu acho que Elias não vai suportar falta de fé. Não vai. É um incômodo ter. Marcelino era muito paciente, afinal. É um incômodo ter. Senti isso no espírito. Para não me irritar, então. Elias só vai usar a arma do quê? Quem sabe? De ignorar. Se não me irrito, vai morrer alguém. Então vou fingir tipo não estou a ver. Tem que haver fé, crescimento. Agora vão entrando os novos, por isso também vou olhando, por isso eu vos conheço. Se mais ou menos a Maristela me mostra, só exemplo, a falta de fé, eu já sinto incômodo. Como que o meu trabalho é em vão. Quando a Elida, é só exemplo, só me vem com quem, eu sinto que o meu trabalho parece que é em vão. Mas quando eu olho assim, um estranho, eu tenho que ser paciente e suportar a meninice. Estão a entender? Mas que Elias triunfou. Eu vou receber as duas minhas faixas. Mandaram esperar e eu estou a esperar. E com paciência, eu vou receber as minhas duas faixas. Eu vou receber o segundo salário com acréscimo. Amém? Mas o meu alvo são os 100. Understand? Aleluia. Deus enviou o seu servo. Desta vez veio com uma brutalidade incrível. Muito brutal. Vai recuperar todo o reino. Restauração de todas as coisas. Aleluia. Amém. Vamos agora para a segunda fase, que já é a terceira, né? Nós dividimos ela em 3 partes. Eu estou em cima e o segundo céu está embaixo. Eu estou a olhar para o segundo céu bem limpo. Nuvens carregadas. Eu olho para cima, eu vejo o céu de bronze. Acima de mim está tudo bronzeado. Abaixo de mim, tudo aberto. E as recompensas estão a seguir. Ó terra. Quando se vence
Estava a conversar isso com a Sony. A graça na preparação do evento das mulheres. Não tem como. Hã? É no ringue que se resolve tudo. Quando a terra um dia voltar a sorrir. A terra já voltou a sorrir. Eles todos foram derrotados. Pô. É incrível. Derrotei uma máquina muito forte de Angola, muito grande. Em poucos 21 anos caíram. Depois que se consagraram, 27 anos. Sujetei eles. E eu lhes mandei recado. Vocês vão me pagar tributo. Vocês vão me pagar imposto. Coitado dos maninhos. Há um mistério em Arcanjo Miguel. Eu quis sempre perguntar. Satanás é um querubim ungido. E há outros querubins, ainda que não sejam ungidos. Não era mais fácil esses querubins enfrentar a Satã do que um arcanjo? Digo, por exemplo, na intercessão do corpo de Moisés. É, rapaz. Miguel, porque é especialista nas batalhas. Por isso também não veio, senão foi enviado. E por isso ele veio lhe enfrentar. O Senhor te repreende. Os outros, apesar de estarem acima dele como os serafins e os quem, os querubins, mas não são especialistas nas batalhas espirituais. Ele é o comandante do exército, o arcanjo guerreiro. É muito forte, fá. Maranata. Eduarda, então é tipo na nossa realidade militar um inferior ser comandante de um superior de patente. É confusão, né? A única coisa que se deve fazer é ele promover, não é assim? Lhe dar uma patente ou tirar aquela daí, naquela unidade, para ele. É muito forte. Restauração de todas as coisas. Aleluia. Aleluia.